A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, na Comunidade Católica Unos. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade, uma grande alegria ter você conosco. E damos continuidade ao nosso curso da Ser ou Não Ser Santo, né? A nossa formação sobre a santidade. Hoje nós vamos conhecer, né, a parte dos graus de oração, né? Hoje você vai aprender sobre os graus de oração e o primeiro grau de oração. Se você já assistiu o meu vídeo sobre as moradas, sobre o castelo interior, já falamos um pouco sobre os graus de oração naquela época, tá? Principalmente no castelo interior, mas aqui nós vamos detalhar um pouco o que é o grau de oração, né? Os graus de oração especificamente, tá bom? Nós estamos na página 253, já estamos acabando o livro. Faltam mais algumas páginas, né? Estamos literalmente com essa quantidade de páginas, né? Deixa eu até ver para vocês qual página que acaba. Ó, vão ser literalmente 34 páginas que estão faltando para acabar um livro. 34 páginas, tá bom? Então a gente vai chegar até o final, vocês vão conhecer cada detalhe dessa formação. E aqui nós vamos conhecer então o primeiro grau, que é o grau da oração vocal. Vamos então iniciar a nossa formação. Já se inscreva no nosso canal para você não perder as nossas formações. Que Deus abençoe você. E vamos iniciar. Aqui, Padre Antônio Roy Marim vai dizer o seguinte: a Santa Teresa de Jesus, devemos a classificação mais profunda e exata dos graus de oração, que se conhece até a data de hoje. Em seu genial Castelo Interior, descreve as etapas sucessivas da santificação da alma em torno da vida de oração. Para a grande Santa Teresa de Ávila, os graus de oração coincidem com os da vida cristã, na marcha rumo à santidade. Esse ponto de vista, que pode justificar-se plenamente pela razão teológica, a intensidade da oração coincide com a caridade, foi confirmada por São Pio X em carta ao geral dos carmelitas em 7 de março de 1914, ao dizer que os graus de oração ensinados por Santa Teresa representam outros tantos graus de superação e ascensão à perfeição cristã. Então, nós devemos agradecer a Santa Teresa d'Ávila a organização desses graus de oração, né? Foi ela quem os organizou na sua obra Castelo Interior. Seria, pois, aventuroso e temerário intentar uma nova classificação. Então seria perigoso, né? Seria perigoso tentar mudar a classificação das orações que Santa Teresa de Ávila colocou aqui, tá? Nós poderíamos cair muito facilmente no erro, tá bom? Nós vamos seguir com exatidão as pegadas da grande santa espanhola, bem persuadidos de que fazendo assim pisamos em terreno firme e seguro. Então a gente vai se basear naquilo que Santa Teresa d'Ávila ensinou. Então, os graus de oração explicados por Santa Teresa são os seguintes: primeiro, oração vocal; segundo, oração meditativa; terceiro, oração afetiva; quarto, oração de simplicidade; quinto, recolhimento infuso; sexto, quietude; sétimo, união simples; oitavo, união estática; e nono, união transformativa. São 9 graus de oração, ok? 9 graus de oração. Então, aqui ele vai trazer para a gente uma estrutura. Os 3 primeiros graus pertencem à via ascética, que compreende as 3 primeiras moradas do castelo interior. Então, a oração vocal, a meditação e a oração afetiva são a via ascética, que são as 3 primeiras idades da
vida das moradas, né? Então é das primeiras até as quartas moradas, até as terceiras moradas. Então, oração vocal, oração meditativa e oração afetiva até a terceira morada, ok? E os outros 5 pertencem à via mística, que começa nas quartas moradas e chega até o topo do castelo interior, união transformativa ou santidade consumada. O passo dos graus ascéticos aos místicos se faz de maneira gradual e insensível, quase sem a alma se dar conta. São as etapas fundamentais do caminho da perfeição, que vão se sucedendo com naturalidade espontânea, tornando manifesta claramente a unidade da vida espiritual e absoluta, normalidade da mística a qual todos estamos chamados e à qual chegarão de fato todas as almas que não coloquem obstáculos à ação da graça e sejam inteiramente fiéis às divinas moções do Espírito Santo. Então, para quem que é que vai alcançar essa graça de ser um santo, com oração da 9ª oração, da 5ª oração, da 6ª oração? Quem não colocar obstáculo na ação do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer realmente ter esses dons, se você quer realmente viver essas graças, você não pode colocar impedimentos na graça de Deus. Então já vamos iniciar o primeiro grau. Vamos falar da oração vocal. O primeiro grau de oração ao alcance de todos, ou seja, é uma oração que você pode fazer, é a oração vocal. É aquela que se manifesta como palavras de nossa linguagem articulada e constitui a forma quase única da oração pública ou litúrgica. Não se requer uma fórmula determinada, embora o Pai Nosso e a Ave Maria sejam insuperáveis. Então, a oração vocal é um grau de oração que todos nós podemos fazer, tá? E é a oração que nós manifestamos com as nossas palavras. Que não requer, por exemplo, fórmulas. O que é a fórmula? Vamos supor, eu vou pegar aqui uma fórmula para vocês entenderem o que seria a fórmula, tá? Olha só. A fórmula poderia ser o seguinte: o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Isso é fórmula. Uma oração que é escrita antes, mas uma oração que já foi escrita para você, que você só tem que repeti-la, tá? Não é necessário que você tenha uma oração escrita para que você faça uma oração vocal. Você pode fazer oração vocal simplesmente colocando a Deus as coisas que você gostaria de falar. Por exemplo, meu Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Senhor, eu te louvo e te bendigo porque o Senhor está aqui comigo. Nós vemos isso muito na Renovação Carismática Católica. É uma oração vocal. Ok? Ok, tá. O que mais que a gente tem aqui também de oração vocal? A oração vocal, ela não precisa ser também verbal, né? No sentido de sonora, tá? Ela não precisa ser uma oração sonora, tá? Eu vou explicar isso daqui um pouquinho para vocês, mas não está aqui no livro, tá? Eu só vou explicar para vocês um pouquinho para que vocês entendam. A oração vocal, ela não está falando da oração que sai som da boca. Ela está falando da oração da palavra articulada, da nossa linguagem articulada. Então, quando eu penso, por exemplo, meu Senhor, assim, sem falar na boca, mas eu estou pensando com palavras. Meu Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu te louvo pelo dia de hoje. Eu estou rezando. Eu estou rezando com a oração vocal. Claro que a oração vocal vai estar presente também na oração meditativa, como nós vamos ver, né, no próximo vídeo, né, que vocês vão ter com a gente. Mas é importante que vocês entendam que não é difícil vocês fazerem a oração vocal, né? Nem a oração mental, tá bom? Continuando, para que seja verdadeira a oração vocal, para que seja verdadeira a oração vocal há de possuir, segundo Santo Tomás, duas condições principais: a atenção
e profunda piedade. Santa Teresa coincide com o doutor Angélico quando descreve com sua graça inimitável. Então, antes de eu falar aqui o que Santa Teresa concorda com São Tomás, eu vou ler aqui para vocês o que eu escrevi, tá? Olha só. Para que seja verdadeira oração vocal, precisa de atenção e profunda piedade. Ou seja, você precisa estar atento no que você está rezando, não se distrair voluntariamente, e você precisa estar amando a Deus naquela oração que você está fazendo. Ok? Não é para você ficar fazendo oração sem piedade, ou seja, sem dedicação, sem amor, sem devoção. E não é para você fazer oração distraído. Então, rezar o terço, por exemplo, em frente à TV, por exemplo, não vai estar tendo uma verdadeira oração vocal. A oração vai ser contada, mas não vai ser uma oração eficaz. Não vai ser uma oração... Eu falo porque eu fazia muito isso. Tá? Eu falo porque eu fazia muito. Então, ali você não está rezando. Então, vamos ver o que o doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino e Santa Teresa d'Ávila falam. Não chamam a oração aquilo que não se percebe com quem se fala, e o que se pede nem quem pede e a quem, por mais que se maneiem os lábios, não se trata de oração. E se algumas vezes o for, mesmo sem esse cuidado, será por motivos que se justifiquem. Então, ok, você está rezando, mas nem porque você está falando, você está rezando de verdade. Ok? Esse é um ponto para você pensar e saber se você está fazendo uma verdadeira oração. E continuando. Santa Teresa agora. Mas o costume de falar com a majestade de Deus, como se falaria a um escravo, sequer reparando no que se diz, mas apenas repetindo o que se declarou, ou se disse muitas vezes, não o tenho por oração. Preza a Deus que nenhum cristão ore dessa maneira. Primeiras Moradas, capítulo 7, número 7, aliás. Então, gente, prestem atenção nesse detalhe. Mesmo que você esteja orando uma oração pronta, que por si só ela é grande, mas se você não faz com devoção e atenção, dedicação e amor, você não está rezando. Pelo menos não está rezando com os frutos que a oração vai te trazer para você, tá? E quais são as consequências desta oração? Né? Primeiro, não é conveniente multiplicar as palavras na oração, se não insistir sobretudo no afeto interior. Adverte-nos expressamente o Senhor no Evangelho. Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisa antes de pedirdes. Tenham em conta tantos devotos e devotas que passam o dia inteiro recitando preces inacabáveis, descuidando de seus deveres mais prioritários. Então, Igor, é para mim rezar o dia inteiro? É. Eu pensei que eu ia falar que não, né? Mas é. Mas São Bento nos dá essa forma de fazer a oração o tempo todo. Ora et labora. A sua oração, né, reza e trabalha. A sua oração tem que ser completada no trabalho. E o seu trabalho tem que ser contemplado na oração. Tá? De que forma, Igor? Vejam só. Quando a gente rezar, nós temos que prestar mais atenção no afeto interior. No afeto interior. O afeto interior é aquilo que brota, o amor que você vai sentindo a Deus, o desejo de se entregar a Deus que vai surgindo em você
pela oração. Isto é oração. Entende? Não é para você prestar atenção no Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso, Pai Nosso. Não. É para você prestar atenção no afeto interior. Tanto que, se você estiver rezando um terço e surgir uma oração afetiva, pare de rezar. Contemple. Esteja ali para amar a Deus. Ame a Deus. Não se detenha a ficar rezando a oração porque você tem que chegar até o final da conta. A gente já viu isso no vídeo, né, da oração do Pai Nosso e da oração das orações litúrgicas. Não é para você forçar a oração. É para você permitir que Deus haja em você. Ok? Sentiu moção do Espírito Santo te levando a amar a Deus, se detenha a amar a Deus. Depois que passar esse momento, que pode durar pouco, você, ou muito, tanto faz, você volte a rezar. Ok? Não confundam a prolixidade das palavras nas fórmulas de oração, ou seja, nas orações escritas, que deve cessar quando se tenham conseguido o afeto ou fervor interior. Então, aquilo que eu falei agora, né? Pare de rezar quando você chegar no fervor interior, no afeto. Com a permanência na oração enquanto dure esse fervor. Então, você vai continuar nessa oração de contemplação, amando a Deus, enquanto durar esse fervor, né? Este último é conveniente e deve se prolongar todo o tempo possível, ou seja, o fervor deve ser conveniente e deve durar todo o tempo que você puder. Enquanto ele tiver, continue. Inclusive várias horas, se é compatível com os deveres do próprio Estado. Então, se você, vamos supor, é uma pessoa que pode dedicar horas e horas para esse tipo de oração, dedique horas e horas. Tá? O próprio Cristo nos deu exemplo das longas orações, passando às vezes noites inteiras, intensificando-a em meio à sua agonia no Monte das Oliveiras, ainda sem multiplicar as palavras, senão repetindo sempre a mesma breve fórmula: Fiat voluntas tuas. Então, gente, é claro que eu falei aqui, você pode e deve prolongar horas e horas, quanto mais você quiser, só que, claro, não se esqueça que você também tem os seus deveres. Então, esta oração, não a vocal, mas essa aqui já é uma outra espécie de oração. Já seria oração afetiva, já seria oração meditativa, né? Brotou afeto em você, você para de rezar e deixa esse afeto manter. Deixa o afeto continuar. E continua o tempo que ele desejar, que Deus desejar. Tá? Ah, Igor, mas eu tenho que trabalhar. Se você tem que trabalhar, trabalhe. Tá? Nem sempre, por você estar trabalhando, vai cessar aquela devoção interior, aquele fervor interior. Claro que você não vai poder ficar prestando atenção naquilo, né? Mas é seu estado de vida, é diferente. Mas se você tem um horário de oração, naquele horário de oração, permita, né? Permita que a oração surja. Inclusive, eu até te recomendo, tenha um horário específico para oração. Que não seja tão tarde, para que você não fique com sono, mas que não seja também no momento que você tenha muitas distrações. Tá? Como o fim da oração vocal é exercitar o afeto interior, não devemos vacilar um instante em abandonar as orações vocais. Então, o objetivo da oração vocal é exercitar o afeto interior. Então, chegou o momento de você parar de rezar a oração vocal, pare de rezar a oração vocal. Não tenha medo. Tá bom? Então, não tenha um instante não vacilar em um instante em abandonar as orações vocais, a não ser que sejam obrigatórias. Então, se a oração é obrigatória, por exemplo, uma missa, você não abandona essa oração. Para nos entregar ao fervor interior da vontade quando se tenham brotado com força. Seria um erro muito grande
querer continuar então na oração vocal, que teria perdido toda a sua razão de ser e poderia estorvar o fervor interior. Vejam aqui como expõe essa doutrina o doce São Francisco de Sales. Vejam só. Se ao recitardes uma oração vocal, se sentirdes atraída à oração mental, muito longe de reprimirdes esta inclinação, deve deixar-te levar suavemente, e não te perturbardes por não acabar todas as orações que te tens proposto. A oração do espírito e do coração é muito mais agradável a Deus e salutar à alma do que a oração dos lábios. Está bem de ver que a esta regra há de executar o ofício divino e aquelas orações que estás obrigadas a recitar. Então, por exemplo, se você é um religioso, uma religiosa, você tem que rezar a laudes, você tem que rezar a liturgia das horas. Você vai rezar até o final. Aí você deixa Deus guiar depois que você terminar. Você está numa missa, você que é leigo, você que é religioso, você que é sacerdote, durante a missa, teve fervor, foque na missa. Foque na missa. Depois da missa, permita que Deus conduza você. E para a gente finalizar, não esqueçamos nunca que é de suma importância na vida espiritual a reza fervorosa das orações vocais. Então reze com fé, reze com amor, com dedicação, com devoção, com fervor. Né? Nunca se pode omitir completamente, nem sequer na mais alta santidade. Então, a oração vocal, nem quando você estiver na sétima morada, você vai deixar de rezar. Né? Chega o momento, como veremos, no qual empenha-se em continuar o procedimento discursivo da meditação ordinária. Representaria uma imprudência e um grande obstáculo para ulteriores avanços. Mas isso jamais ocorre com a oração vocal. Então, com a oração mental, com a oração afetiva, com as outras orações, seria um erro muito grande você continuar rezando se você já passou daquela fase. Mas a oração vocal, não. A oração vocal vai estar presente em todas elas. Sempre é útil e conveniente, seja para exercitar o fervor interior, seja para desafogá-lo quando é demasiadamente veemente. A inimizade com as orações vocais é um sinal de mau espírito, em que incorreram uma verdadeira legião de almas iludidas e de falsos místicos. Muito bem. Então, nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Nós nos vemos no próximo vídeo, que nós vamos meditar, nós vamos conhecer a oração mental. Fiquem todos com Deus, um grande beijo, não se esqueça de se inscrever no canal e tchau, tchau.